A todos, sejam bem-vindos à Casa de Deus. Nós estamos aqui reunidos neste espaço maravilhoso, um espaço que Deus nos abençoou, onde a Igreja de Cristo vem aqui assim para reunir-se e o corpo de Cristo para nós louvarmos, adorarmos a Deus e também ouvir a palavra de Deus. Eu quero só fazer uma pequena oração a todos, quero dar as boas-vindas a todos, vocês também estão aí desse lado, e que sejam abençoados pela palavra de Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço a Ti toda a honra e toda a glória. Nós estamos aqui, Senhor, para Te honrar, glorificar e louvar-te, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra e pôr em prática. E eu te peço, amado Espírito Santo, ajuda-nos a compreender e a entender a palavra de Deus, para que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que Tu nos pedes, Senhor. E nós estamos aqui com amor, com fervor para Te servir. Este povo e todo o povo também no mundo te serve com amor e com alegria. Pai amado, eu te agradeço pela Tua presença, pela presença do amado Espírito Santo. Pai amado, eu te agradeço pela graça e favor que tens sobre nós, sobre a nossa família, sobre esta igreja. Pai amado, eu te agradeço pelo amado Espírito Santo que está em nós e está neste lugar. Amado Espírito Santo, guia-me as minhas palavras, a minha boca, para que nós possamos também, Senhor, ensinar e promover a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ora, então vamos conversar aqui neste lugar, neste espaço, todos nós, sobre a palavra, sobre a Tua palavra, Senhor. E nós temos que entender que a palavra de Deus é uma palavra poderosa, é uma palavra que nos liberta, cura, salva, que nos dá, que nos transforma, mas é necessário nós queremos, é necessário nós criarmos fé dentro de nós. Porque quando nós queremos, nós temos fé, a palavra e agimos sobre a palavra, nós vamos ter vitória. E nós vamos ver em algumas passagens que não basta só ouvir a destruição, a tempestade, todas as aflições dos gigantes, eles vêm. Mas nós vamos ver que aquele que ouve e que pratica, esse terá a vitória. Porque nós temos que entender isto. Jesus diz, no mundo tereis aflições. E nós sabemos que todo o reino de Deus, e nós quando dizemos, Senhor, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, então nós temos que fazer a vontade de Deus. Temos que criar dentro de nós uma fé inabalável, para que nós possamos agir sobre a palavra. E a dúvida, o medo, a incerteza, tudo isso vem porque o coração está cheio de outras coisas. Então nós temos que ocupar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus, é que nos fortalece. Aquilo que nós nos enchemos vai demonstrar, vai ativar mais à frente. Se nós demonstramos, se nós ouvimos as coisas do mundo, as coisas que estão, as pestes e todas estas coisas, e isso entra dentro do nosso coração, vai criando dúvidas, vai criando medo, mas nós temos que criar tudo dentro de nós, a palavra de Deus tem que estar acima de tudo para que nós possamos. E nós vamos ver o exemplo a Êxodo 14. Abra a Bíblia aí assim. Êxodo 14 é sobre a Tua palavra, Senhor. E nós temos que saber que não é só ouvir, não é só ter muito conhecimento. Tem que ter outra parte, que é agir sobre esse conhecimento de Deus, agir sobre a palavra de Deus, e então nós vamos ter vitória. Porque se nós ouvimos, mas não agimos, não vai dar nada. É só um simples falar. Então nós temos que falar, temos que crer, temos que ter a certeza que neste caminhar nós vamos vencer e ultrapassar. Podem vir obstáculos, podem vir tempestades. A diferença que há em que aquele que crê, aquele que está cheio da palavra de Deus, esse vai agir com fé sobre a palavra de Deus. Não vê, não sente, porque não anda pela vista ou pelo que sente, mas anda pela fé e vive pela fé. E nesta caminhada até à terra prometida, e nós vamos ver que esta passagem, em Êxodo 14, nós vemos que este povo teve a promessa de Deus. Este povo teve a palavra de Deus. Mesmo sem ver e sem sentir, Deus disse a Moisés, olha, leva o meu povo. E o povo foi. Isto é exatamente como hoje e também anterior. Se nós não seguirmos a palavra de Deus, a vontade de Deus, se nós não agirmos sobre a palavra de Deus, se nós não tivermos fé contra as circunstâncias, contra as tempestades, contra os problemas, contra os gigantes, vamos ter a vida eterna com Jesus Cristo. Este povo também tinha a promessa, veio, Deus livrou-o do faraó,
Moisés conduziu o povo até à terra prometida, mas pelo caminho muitos murmuraram, muitos disseram que era melhor estar no Egito, que era melhor isto, que era melhor aquilo. Então, não fala aquilo que Deus não fala. Deus, quando prometeu a terra prometida, Ele disse: dou-te a terra prometida. E a terra prometida tinha lá gigantes, mas Deus disse só: eu dou-te aquela terra prometida. Deus também diz: eu dou-te a salvação, a vida eterna com Jesus Cristo. Então nós temos que ter esta fé inabalável e dizer: não, Deus, não tenho esta fé, eu vou chegar ao fim desta caminhada, eu vou ter a salvação, a vida eterna com Jesus Cristo. Então, é aqui, portanto, em Êxodo 14:10, ele diz assim, o 9 diz: e os egípcios perseguiam-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. E aproximando o Faraó e os filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles temeram, tiveram medo, e o medo, ele pode vir até nós. Agora, não fecha a Bíblia, o medo pode vir até nós. Agora, não podemos deixar que o medo domine-nos a cada um de nós. Nós devemos ultrapassar este medo, falando o que é a palavra, dizendo que Deus não nos deu um espírito de temor. Por isso é que o tema é sobre a tua palavra, Senhor. Eu não tenho que me firmar sobre o medo, ou sobre a dúvida, ou sobre a incerteza, ou sobre a dor, ou sobre a doença. Eu tenho que me firmar na palavra, sobre a tua palavra, Senhor. Eu vou agir. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Deus diz que não deu nenhum espírito de temor, nem de medo, nem dúvida. Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Então tenha bom ânimo. Tenha a certeza que vai ultrapassar, vai passar, mas tem que ficar firme. Não é aquilo que eu digo ou que o outro possa dizer. É aquilo que Deus diz. Você tem que se firmar, não é em mim, ou na dominação, ou na igreja. Você tem que se firmar na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos dá a vitória. Não há nenhuma dominação, não há nenhuma igreja, nada possa dar isso. O espaço onde nós estamos é onde é que todos nós, a Igreja de Cristo, que somos vivos, somos santos, santificados pelo sangue de Jesus Cristo, nós vamos ultrapassar e vencer, porque nós nos firmamos na palavra de Deus. É a verdade que liberta. Deus diz que o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. E Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E há só uma verdade, é desta da Bíblia, do Evangelho de Jesus Cristo. E depois diz assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito. Quer dizer, o povo sai liberto. O povo tinha tudo para chegar à terra prometida. E depois culpa de Moisés. Porque é que me tiraste, coitadinho, eu estava ali tão bem, com umas vergastadas em cima, comia só o pãozinho assim de 3 em 3 dias, e Moisés trouxe o povo, tinham fartura, e tinham uma certeza, uma promessa de Deus para cumprir e chegar à terra prometida. E culparam logo Moisés, e a coisa é que eles disseram: não, a gente estava lá melhor. Era de Moisés dizer: estava melhor, então apanha o autocarro e vai para lá. E o que é que aconteceu? Moisés, porém, no 13 diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais. É a mesma coisa que eu digo hoje, e Deus também diz: não temas. Nós estamos à frente de uma grande pandemia, mas há guerras, há uma série de circunstâncias em que nós fomos olhar isso, fomos começar a falar isso, evidentemente que o medo começa a entrar. Mas quando nós falamos a palavra de Deus e dizemos: não, eu não temo, porque o meu Deus é por mim. Em Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por si e por mim, quem é que pode ser contra nós? E nunca se esqueçam, o maior poder está no poder de Deus. O maior poder é o poder de Deus, o poder da palavra, o poder do Espírito Santo, o poder que há no nome de Jesus Cristo. E este poder tem que estar dentro de nós. Mas ouça, se Deus diz, ninguém vai ver Deus se não se santificar. E esta palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que santificar, nós temos que ter temor a Deus, nós temos que nos arrepender e mostrar frutos. Não é frutos de estar numa dominação, não, é frutos do arrependimento e frutos do verdadeiro arrependimento, e começar a amar e perdoar e começar a agir sobre a palavra de Deus. Pois o temor a Deus,
Se nós vivemos dentro da vontade de Deus, ouça, nós conseguimos ultrapassar. O maior poder é o poder de Deus. O inimigo não tem poder sobre nós, só tem o poder que nós não lhe damos. E depois diz assim, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ou seja, Moisés está a dizer a mesma coisa que Deus nos diz hoje: não temas, olha, levanta-te, tem ânimo, anda em frente sobre a minha palavra, age sobre a minha palavra. E quando nós agimos sobre a palavra de Deus, nós conseguimos vencer. Hoje, o reino de Deus, o cristianismo, o ser crente, o ser discípulo, o estar com Jesus Cristo, não é um mar de rosas. Jesus passou muitas tribulações. Jesus, ele passou muitas tribulações. Teve pessoas ao pé dele que no final comeram o pão e o peixe, e que no final, quando Pilatos disse-lhe: olha, o que é que vocês escolhem, Barrabás ou Jesus? E eles, o que é que eles fizeram? Viram milagres em Jesus. Comeram o peixe e comeram o pão, e comeram todos os alimentos que Jesus lhes deu. E o que é que fizeram? Escolheram Barrabás. Para que é que não escolheram Jesus? Hoje é a mesma coisa. Nós temos que escolher aquilo que nós entendemos e compreendemos. E é necessário você criar a sua fé dentro de si para que possa vencer. Não é pela fé do A, pela fé do B, pela minha fé, ou pela fé do outro, ou pela fé da igreja, ou pela denominação. Não, é a sua fé. Para quando você luta no mundo espiritual e fala ao Pai em nome de Jesus Cristo, e diz, e tem autoridade, poder e autoridade sobre as circunstâncias, sobre o diabo, você não vai dizer sobre a dominação, ou sobre o pastor, ou sobre você vai dizer no nome de Jesus, porque você tem fé nesse nome maravilhoso. Então é sobre a tua palavra, Senhor, é você que tem que vencer, e vai vencer no nome de Jesus Cristo, porque Deus diz, graças a Deus, em 1 Coríntios 15, 57 e 58 diz, graças a Deus que nos dá a vitória através de quem? De Jesus Cristo. E diz em Romanos 8, 31 e 37, 38, em 35 diz, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Então não importa as circunstâncias, não importa a tempestade, importa sim a fé que está criada dentro de si, e isso você vai vencer. E depois diz assim, o 15, e então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e funde-a para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus disse a ele para Moisés. Aliás, Deus não disse para Moisés, esta tarde que eu vou lá, vou abrir o mar vermelho e eu, não faças nada. Mas ele disse para ele fazer uma coisa. Diz ao povo que marche. Sobre a palavra de Deus, o Moisés, ele andou, ele fez aquilo que Deus deu com a vara e o mar se abriu. Quando você fala a palavra de Deus, com fé, com certeza, não é só por falar. Não é por falar, mas é falar com fé, com certeza, que você fala e as coisas vão acontecer. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a um mês, pode ser uma semana. Não, você fala e age sobre a palavra. Quando a dor, quando a doença, quando o problema, quando a circunstância, seja o que for, que é contrário à palavra de Deus, quando você age com fé e fala a palavra de Deus, Deus vai cumprir. Deus não muda. Quem muda é o ser humano. E você, meu amado e minha amada, que está aqui, que está aí nesse lugar, ouça, não haja sobre a fé dos outros. Não ouça só para ouvir, analise. No tempo de Paulo, os sábios, eles analisavam a palavra de Deus que era falada e sabiam se era verdade ou não era verdade. Então você tem que meditar na palavra de Deus, você tem que ouvir a verdade de Deus, você tem que seguir aquilo que Deus fala, porque as circunstâncias, os gigantes, as tempestades vêm até si também. Pode estar em casa ou pode ir num lado qualquer, elas vêm. Então você tem que se levantar a sua fé. Tem que saber, não é só conhecer. Ai, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus fez isto, Deus fez aquilo, Deus fez. Hoje Deus, quando disse a Noé, faz a arca, Deus não foi lá ajudar a fazer a arca, deu-lhe capacidade, mas Ele é que fez a arca.
Ele é que fez aquilo tudo. E aqui também, ouça, o povo de Deus marchou, foi, e nunca mais viu os inimigos. Quando você marcha sobre a palavra de Deus, firma-se na palavra de Deus e anda na palavra de Deus, os inimigos ficam para trás. E você passa. Pois é você que tem que ter essa fé. É você que tem que ter esta fé inabalável, firmado na palavra de Deus. Não é nas circunstâncias, não é que nós vemos, não é que nós ouvimos, não é o que nós sentimos, não é aquilo que o diabo muitas vezes fala à nossa mente. Não consegues, não vais conseguir. E depois ainda tem aqueles amigos e amigas da onça que vêm dizer: não consegues para fazer isso é impossível. Você tem que dizer para si próprio, não é preciso mostrar aos outros, é a si próprio em casa e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isto é que é fé. Porque as circunstâncias que possam estar a ver, você luta contra tudo e contra todos, mas sabe que você tem o maior dentro de si. O maior dentro de si, Ele está dentro de si. O Espírito Santo está dentro de si. Ajuda, guia, aconselha, nos dá força, nos dá capacidade. Então nós temos que ter esta fé inabalável e saber que o maior está dentro de nós. E temos que ter esta fé inabalável que o nome de Jesus é um nome poderoso. Todo nome está sujeito ao nome de Jesus Cristo. Está vivo? Todo nome. Dor, medo, circunstância, doenças, tem que liberar o nome ao nome de Jesus Cristo. E isto é uma fé que nós temos que dizer assim: sobre a tua palavra, Senhor. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou agir. E este Moisés, como viram, Moisés abriu o mar vermelho, o povo passou para o outro lado. E eles conseguiram passar tudo lá, sequinhos, sem nada. E o povo que vinha atrás dele, do Egito, o faraó, ficaram todos debaixo de água. Sabe, isto acontece quando você também tem problemas, tem circunstâncias, tem tribulações, tem chatices. Você age sobre a palavra, os inimigos ficam atrás, ficam enterrados. E você passa para outro nível também. Então, mas este povo, mesmo assim, até lá, não conseguiu afirmar-se na palavra de Deus, grande parte dele. Veja que você pode ler todo este números 14 e 13 e 15 e por aí fora. Ouça, este povo, quando chegou mesmo à terra prometida, ele murmurou, eles fizeram bezerros, eles fizeram tudo, eles disseram que o líder não era Moisés, eles fizeram tudo e mais alguma coisa. E mesmo, ouça isso bem, os 12 espias, os 10 líderes e os 2 líderes que era Caleb e Josué, diga assim: é como eu também, diga lá, eu sou como Josué e Caleb, diga lá, eu sou como Josué e Caleb, amém? Estes 2 viram os gigantes, viram tudo aquilo que estava lá, mas viram a promessa de Deus, que era dela aquela terra, uma leite e mel boa, com bons cachos de uvas. Os outros 10, eles disseram tudo aquilo que estava na mente dele, tudo aquilo que eles acharam e pensaram: está lá gigantes. E grande parte do povo aceitou aquilo. Por isso você tem que analisar não aquilo que os líderes dizem, mas o que a palavra de Deus diz. Porque você e eu, todos nós temos de dar contas a Deus. E se nós não falarmos a verdade de Deus, e se você não está a ouvir a palavra de Deus verdadeira, e se você não age sobre a palavra verdadeira, Deus não vai pedir contas assim, não vai pedir: mas não fui eu segui aquilo que o outro diz. Não, siga aquilo que Deus diz. Então, quando você segue a palavra de Deus, aqueles 10 falaram a palavra deles, que estavam lá gigantes, que era impossível, que eles eram pequeninos, que eram gafanhotos. A morte e a vida estão no poder da nossa língua. E por isso mesmo, aquilo que nós falamos, aquilo que nós agimos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós confessamos, é o que vai acontecer. Eles foram para o deserto, os gafanhotos estão no deserto. Mas Josué e Caleb, eles disseram: não, vamos entrar, porque a promessa é de Deus. Como é sobre a tua palavra, Senhor, eu vou agir. Eles agiram e grande parte do povo entrou na terra prometida, na promessa. Mas a promessa era para todos. É a mesma coisa, Deus diz que quer que todos venham ao conhecimento da verdade e da salvação. Mas nem todos vão ser salvos. Porque a salvação não é só confessar: eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador. E pronto. Não, temos que crer verdadeiramente que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E nós vamos ver depois nos últimos que eu guardei
o melhor para o fim, saber que não é só alcançarmos, porque as tempestades vêm para todos. E como é que uma pessoa pode ouvir a palavra de Deus e vir tempestade ou ouvir destruição? Pode. Vamos ver. Mas antes disso, eu quero dizer também a parte de Abraão. A parte de Abraão, você não pode não abrir, não abre, que é para não estarmos a perder mais tempo, só para falar isto. Abraão, quando estava com os pais e com aquela família idólatras, Deus disse: ele sai da tua parentela e vai para onde eu te mandar. E Moisés, aliás, Abraão, ele obedeceu àquilo que Deus disse. Saiu daquela terra e foi. E logo a seguir tiveram fome. Tiveram fome. Tiveram tudo isso. Tiveram ataques, tiveram circunstâncias, tiveram problemas. Mas ele chegou ao final muito bem. Então, se nós obedecermos à palavra, sobre a tua palavra eu agirei, e não é vivermos como Abraão, ele viveu, estava no pecado com o pai e com a família toda que vivia no pecado, mas ele deixou tudo isso para trás. E ele avançou para seguir aquilo que Deus tinha mandado, sobre a tua palavra, Senhor. Ele venceu, cometeu muitos erros, mas ele avançou sobre a palavra de Deus. Sem ver, sem sentir, ele obedeceu. E nós hoje também temos este privilégio. Não é por sentir, não é por ver, não é por palpar, é por ter a certeza, quando você fala a palavra de Deus, as coisas vão acontecer. Amém. Se há dúvida, se há medo, se há incerteza, Deus não habita no meio do medo, nem da incerteza, nem da dúvida. Nós quando falamos a palavra, temos de ter a certeza. Pode vir o medo até nós, pode vir a dúvida dentro de nós, mas não se deixe dominar pelo medo e pela dúvida. Haja e deixe-se dominar pela palavra de Deus, porque ela vai vencer. O exército de Deus é poderoso. O exército de Deus tem um poder tremendo. Este poder não tem o exército do diabo. Então nós temos que ter esta certeza. Se Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Quer Moisés, quer Abraão, quer outros mais também no Velho Testamento, eles obedeceram à palavra de Deus. Amém? E agora quero que você abra em Lucas 5. Isto é rápido, lição. É uma parte da palavra de Deus que nós vamos ter ao domingo aqui assim às 10 horas, para que nós possamos estar reunidos também no nome de Jesus Cristo. E não é preciso falar muito, é preciso falar o essencial. Lucas 5. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou agir. Diga lá: sobre a tua palavra, Senhor, eu vou agir. Lucas 5. E ouça, tudo o que nós fizermos, eu falo por mim, não tem que ser por imposição, manipulação, por obrigação, seja o que for. Ninguém me obriga a mim a estar na igreja, a estar no espaço. Ninguém me obriga a mim a eu agir sobre a palavra de Deus. Ninguém me obriga a mim a receber a salvação. Ninguém me obriga a mim a estar a orar, a estar a interceder. Ninguém me obriga a mim a eu dar ofertas. E a Bíblia, como diz também 1 Coríntios 8, 9, que diz: segundo o nosso coração nós devemos contribuir, fazer. E não é porque alguém diga, é porque eu quero, eu desejo estar na vontade de Deus. Ninguém é obrigado, nem é por imposição. Ninguém pode obrigar. Deus não obrigou. Deus enviou Jesus Cristo por amor à humanidade. Então, quando nós fazemos, também tem que ser por amor, com alegria, com gozo, com prazer. Porque ninguém vai estar a dizer: mas você ora, ou você medita, olha, você então não faz, olha, então você, as coisas estão a acontecer, é porque você não ora, não medita. Não. Mesmo aquele que tem muita fé, as circunstâncias vêm, os problemas vêm. E nós temos que ter todo o cuidado do mundo. Temos que ter o cuidado de estar cheios do Espírito Santo, estar cheios da palavra de Deus, estar cheios do amor de Deus, porque o amor e a fé são as únicas coisas maravilhosas. O amor vai estar connosco também lá em cima,
com Jesus Cristo na vida eterna. A fé, depois, quando saímos daqui, acabou-se. Já não é preciso fé lá em cima. Não é preciso fé para pagar a renda, não é preciso fé para ter a comida, não é preciso fé para trabalhar, não é preciso fé para curar, não. Está lá, é só o amor. Amém? Então Lucas 5:1 diz assim. Portanto, o tema é sobre a tua palavra, Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, portanto era de Simão o Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se, ensinava o do barco a multidão. E ouça uma coisa, Jesus Cristo pediu, não obrigou, pediu, olha, Simão, Pedro, presta-me o barco para eu poder ensinar. Então, quando nós damos também com amor o nosso tempo, as nossas palavras, para ajudar Jesus a ensinar, é maravilhoso. E veja que a seguir aquilo que Jesus fez com Pedro, com Simão, faz connosco também. E diz o 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lancei as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ouça bem e diga, repita também: sobre a tua palavra lançarei a rede. Não fecha a Bíblia. Sobre a tua palavra. Ouça, Simão, pescador que percebia daquilo tudo, ele não disse para Jesus: não, o peixe agora não está, é só de noite, é quando eles estão a dormir. Ele, com o conhecimento que tinha, ele não disse. E o mal também é que muita gente tem muito conhecimento, mas pouca atitude de fé. Tem muito conhecimento, estão cheios do conhecimento, conhecem as vírgulas, tudo da Bíblia. Mas não é isso. É sobre a tua palavra. O que é que Jesus diz? Por isso é preciso você conhecer. É preciso você saber qual é aquilo que Deus diz. E Pedro viu, como também a mesma coisa aquele oficial romano, viu a autoridade e disse: olha, diz-me só uma palavra. E o que é que aconteceu? O criado foi curado. Naquele momento, quando você e eu, nós agimos sobre a palavra de Deus, as coisas acontecem no mundo espiritual. Porque Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. E é você que tem que ir aos delegados celestiais buscar tudo isso. É Ele já nos abençoou. Abençoou-me como? A palavra de Deus, ela diz. E depois diz assim, olha o 5. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. É você a mesma coisa. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou confiar, eu vou ter a certeza, eu vou saber que vou vencer este obstáculo, eu vou saber que tu vais me dar sempre o melhor, eu vou saber que vou vencer, eu vou saber que vou ter aquele emprego, vou ter aquele negócio. E não basta eu dizer que Deus vai dar um negócio. Porque é isso que muita gente está à espera, de que os outros digam aquilo. Não, aquilo que gostam. Deus vai te dar agora uma fortuna. Não, Deus não é banqueiro nenhum. Deus só diz: olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu é que tenho que saber esse caminho, essa verdade, essa vida e seguir isso. Porque tenho que trabalhar para ter o vencimento, tenho que fazer tudo para ter tenho que lutar, tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que fazer aquilo, porque a palavra de Deus é uma ferramenta maravilhosa. E diz assim o 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pico. Não fecha a Bíblia, veja a maravilhosa pesca. E Jesus não disse: olha, manda as redes aqui assim, neste aqui lagozito aqui, não. Ele disse: vai ao mar alto e lança. Ele teve que navegar, teve que trabalhar, teve que remar, que ali não havia motor para pôr no barco. O motor era as mãos, eram os remos. Eles foram e conseguiram apanhar uma quantidade de peixe. Porquê? Sobre a tua palavra, Senhor.
sobre a tua palavra eu vou fazer. Ouça, Jesus, quando fala a sua palavra, que está aqui escrito na Bíblia, quando Deus fala a sua palavra, Ele cumpre. Amém. E por isso Pedro, ou Simão, quando ele fez isso, encheu-se o barco de tal maneira que não foi só para ele, foi para ajudar os outros, foi para abençoar os outros. É isso que nós, todos nós, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que são vasos maravilhosos, que são lâmpadas, que são pedras cheias do fogo de Deus, esses vão dar aos outros também aquilo que tem dentro deles. Se não tem nada, não consegue dar nada. Deus disse, não, Deus fala a todos nós. Fala a si, fala a mim, fala a todos. Se você quiser ouvir. Se você quiser meditar. Se você quiser, ouça, Deus o ama tanto. Não importa se falhamos, se não falhamos, se temos mais erros, menos erros. O que importa é que nós confiamos em Deus e pedimos ajuda ao amado Espírito Santo para que nos ajude. Para que hoje, domingo, possamos ser melhor que o sábado ontem. E que amanhã possamos ser ainda melhores. Amém. Para que a glória de Deus que está dentro de nós seja manifesta nas nossas ações, nas nossas atitudes. Não é só nas palavras. Porque nós podemos ter boas palavras, mas as atitudes são contrárias. E então nós temos que saber, Deus está dentro de mim. Então eu tenho que agir da maneira como Deus age. Eu tenho que falar da maneira como Deus fala. Eu tenho que crer na maneira que Deus fala. Não é no A, no B, no C. É naquilo que Deus fala. E ouça, Pedro teve uma grande quantidade de peixe que deu aos outros também. Veja lá a quantidade de peixe que você vai dar aos outros. Amém? Amém. Mande para cá também, aqui para o Algarve um bocadinho também. Lucas 6, a seguir. Você também pode estar aí assentado, pode ir ver o número 13 e 14. Lucas 6. (46). Aquilo que eu disse no início também. Como é que uma pessoa pode ouvir e vir a destruição? Por isso é que eu digo, não basta só ouvir. Não basta só meditar. É crer. É ter a certeza absoluta. É praticar. Senhor, sobre a tua palavra eu vou agir. Ou sobre a tua palavra, Senhor, eu vou agir. E nós vamos ver este versículo, deixei este para o fim, esta passagem, que dois ouviram. A destruição veio. Como tudo no mundo está, a destruição vem para todos. A tempestade vem para todos. A chuva vem para todos. O sol vem para todos. Não é só para uns ou para outros. Mas não é só porque nós estamos numa dimensão que conseguimos vencer. Não. Vejo, a partir do 46, 6:46. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Não faz sentido. Porque me chamais Senhor, diz Jesus. Chamam-me Senhor, Senhor para aqui, Senhor para lá, Senhor para lá. Mas não fazem o que Ele diz. Deus não nos manda santificar. Deus não nos manda ter temor a Deus. Deus não nos manda ter fé. Deus nos manda também a oração. Deus não nos manda ser santos porque Ele é santo. Então, como me chamais Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo, ou o que eu peço. E depois diz, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Dois ouviram. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Este ouviu, falou, acreditou, teve fé e a sua vida
Tudo estava firmado na rocha que é Jesus Cristo. E a seguir, mas o que ouve e não pratica, veja bem, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Ouça, como é que uma pessoa pode ouvir a palavra e vem a ruína, vem a destruição? Bem, quando não pratica. Por isso é que eu digo, não basta, ouça, não basta nós conhecermos, não basta nós estarmos numa dominação, não basta nós dizermos que a pregação ou o ensino foi maravilhoso. Se nós não absorvermos a palavra de Deus, aquilo que Deus tem, a vontade de Deus, e se não criarmos fé dentro de nós, se não nos firmarmos na palavra de Deus, a nossa vida, a nossa família, tudo isso, se não fizermos isso, acontece como aquela, a tempestade vem e ela cai. Então, ouvir a palavra é bom, meditar na palavra é bom, mas eu tenho que pôr em prática para vencer, ultrapassar todos os obstáculos. Eu tenho que saber que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é penetrante. E Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. E Deus também diz a Isaías que não é Deus que nos separa de nós. O que nos separa de nós, somos nós de Deus pelo pecado, pela iniquidade. E Deus conhece todos os corações. Deus ama todos por igual. Deus ama tanto a prostituta como o assassino, como o não assassino. Ele ama todos por igual. Agora, o que Deus quer e Deus age é sobre a sua palavra. E então eu tenho que saber qual é a palavra de Deus pelo agir. Para eu colocar a minha família, para eu colocar a família de Deus, onde Deus nos colocou, esta família maravilhosa. Para eu praticar, é para mim próprio a palavra. Para eu, quando falar, saber que é a palavra que vai ser falada por mim, é de Deus, e portanto, quando eu falar no nome de Jesus Cristo, o inferno treme. Deus lhe deu o poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Não foi ao A, ao B ou C, é assim. Então levante-se na fé que você tem. E mesmo para terminar, e vamos a 1 de João. 1 de João. Primeiro de João 5. Ouça, Deus nos fala do novo nascimento. E por isso, todos nós, quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nascemos de novo. E recebemos o Espírito Santo. Creia nisso. Creia. E crie fé. Porque é uma fé. Ouça, eu sempre repito muitas vezes que eu creio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que ter fé para agradar a Deus. A fé é uma certeza naquilo que não vemos, mas sabemos que existe. E diz assim 1 João 5. 5:4. E ouça bem, porque tudo o que é nascido de Deus, até eu tenho que nascer de Deus. O que é que diz a seguir? Vence o mundo. Não é o mundo em si, mas é as circunstâncias, as tribulações. Ouça, nada vai ficar bem. Não se iluda. Porque se você, não fecha a Bíblia, se você ler a Bíblia, em Mateus 24, 25, 26, que fala das virgens, fala também do mordomo, fala dos talentos, fala de tudo, fala das aflições, o mundo já no maligno, e cada vez as coisas estão piores. Porque, ouça, ninguém vai impedir de Deus vir buscar a sua igreja. Ninguém vai impedir Deus de vir buscar a sua noiva, uma noiva pura. Ouça, a mesma coisa que aquelas 10 virgens. 5 entraram e 5 ficaram. É a mesma coisa. Um veio a tempestade, o outro também veio, mas um venceu e outro caiu. Não depende de Deus. Não depende do diabo a sua derrota. Porque ele não tem poder sobre si. Você é que tem que se levantar na sua fé e dizer: eu aceito a palavra de Deus. Amém.
Eu vivo na palavra de Deus. A palavra de Deus domina-me dentro de mim. E depois diz assim, o 5:4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é que está aí assim na sua Bíblia? A nossa fé. Não diz que eu vou vencer o mundo com a fé dos outros. Não vou vencer o mundo com a fé da dominação A, ou B ou C. Eu vou vencer o mundo, Albano, com a minha fé. E as circunstâncias, o mundo tem circunstâncias, tem tempestades, mas o mundo, ouça, eu vivo aqui num paraíso, é a armação de Pedro. Por isso é que eu digo que Deus gosta muito mais de mim. Me pôs aqui ao pé da praia, pôs uma família maravilhosa. E hoje há circunstâncias, há tempestades, há tribulações, há choro. Mas não é para nós chorarmos, murmurarmos como no Muro das Lamentações. Nós falamos a palavra, mesmo com baixo de choro, mesmo com baixo de gritos, e dizer: Senhor, a tua palavra me basta. Eu sei que isto não é teu. Eu sei que estas circunstâncias, estas tempestades, tudo isto não é teu. Porque tu és o Deus maravilhoso, és um Pai maravilhoso. E então eu luto contra essa circunstância. E mais dia, menos dia, ouça, mais dia, menos dias a vitória está. A vitória vem no momento, sem ver, sem sentir. Quando você e nós dizemos: eu creio na tua palavra. Eu recebo a tua promessa no nome de Jesus Cristo. Você recebeu logo a vitória. Agora você tem que fazer tal caminhada até ter na mão aquilo que Deus. Então, ouça, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E você e eu, você que está aí desse lado, já nasceu de Deus. Creia na palavra de Deus. Analise a palavra de Deus. Viva na palavra de Deus. E você vai vencer todos os obstáculos. Mas creia também, tenha a certeza, que nesta caminhada até à terra prometida, a mesma coisa que o povo teve problemas, teve ataques, teve chatices, teve situações, teve uma série de circunstâncias. Deus nunca faltou nada. Nada. Nem alimento, vinho, o pão. E depois eles queriam mais, veio as codornizes. Vá lá que não pediram mais a Deus. Senão Deus tinha que ir ao supermercado. Mas o que é que Deus fez? Meteu, quando estava frio, meteu ali, ali o calorzinho para eles ter o calorzinho. Quando estava calor, eles pôs a nuvem para estar a refrescar. Deus nunca vai deixar faltar nada àqueles que creem. Àqueles que temem a Deus. E Deus não está a olhar, e vou frisar outra vez para você entender, Deus não está a olhar para nenhuma dominação. Deus está a olhar para si e para mim. Porque Deus nos ama tanto. Este espaço vai ficar cá, vai desaparecer. Em qualquer espaço. Até podíamos estar debaixo de umas oliveiras. Quando estava a chover, tinha que tudo ir de gabardine e chapéu, mas não interessava. Quando estava calor, podíamos ir de calções. E por isso mesmo Deus está a olhar para si. E está a dizer: o meu filho e a minha filha que está ali embaixo tem muita fé. Glória a Deus. Amém. E Ele dirá sempre a si e a mim também: não temas. Não temas, que eu sou contigo todos os dias da tua vida. E quando nós estivermos no propósito, no plano de Deus, fazendo e construindo a obra de Deus, nada nos vai faltar. Eu não estou a dizer riquezas e outras coisas mais, nem Deus é contra as riquezas. Nunca nos vai faltar Deus na nossa vida, na nossa família e no nosso caminhar. Que isso é que me importa. Porque já tenho o suficiente. E mesmo que viva daqui mais 30 anos ou 40 anos, eu vou ter sempre o suficiente. E vou deixar cá ainda algum suficiente. Amém? Então nós temos que viver pela fé. E temos que saber, você tem que criar fé dentro de si. E essa fé só vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé só também é liberta para nós falarmos, agirmos sobre a palavra de Deus. Amém? Terminamos aqui o nosso culto este domingo, dia 10. É um prazer e uma honra, um privilégio nós podemos servir a Deus. E nós estamos aqui e ninguém é mais que ninguém. Todos nós somos iguais. E todos nós precisamos uns dos outros. Do amor, de suportar, de abraçar. Apesar desta pandemia não podemos abraçar.
Não podemos estar a cumprimentar, é tudo à distância. É isto mais um ato inimigo que vem para destruir as amizades, para destruir, mas nós temos de estar unidos no amor. Seja fisicamente, seja pela internet, seja por telefonema, telefone uns aos outros. E diga, olha que eu não me esqueci de ti. Eu estou aqui ao teu lado, eu estou aqui também, preciso de oração, preciso de alguma coisa. E vice-versa, nós também falamos com os outros, olha, está tudo bem contigo. Arranjar uma maneira, como nós também temos uma página do CCBA, onde falamos, a família está lá toda também, falamos uns com os outros, oramos uns pelos outros. E deixe-me orar por si, meu amado e minha amada, esta manhã. Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Todo este povo que está aqui a ouvir e que está aí, nesse lado, a ouvir também, eu oro, Pai. Eu oro para que tu abras os olhos espirituais de todos nós, para que possamos entender e eles também entender e compreender a tua verdadeira palavra. Porque tu, Jesus Cristo, és a verdade, és a única palavra da verdade. A tua palavra nos liberta, nos cura, nos salva. Eu oro por este povo, por as suas famílias, por todos aqueles também que estão a passar necessidades, por todos aqueles também que estão com problemas e estão doentes. Eu oro para que tu, amado Espírito Santo, os enches com a tua paz, com a tua saúde, Senhor. Eu oro também por todos aqueles que perderam entes queridos, quer com o vírus, quer também com a idade. Consola o coração de todos eles, Senhor. Eu oro para que Portugal seja liberto da cegueira espiritual, da mentira, do engano, do falso evangelho, Senhor. Daquele falso evangelho que dá tudo. Que dá tudo. E nós é que temos que dar tudo. Eu quero, Senhor, que este povo, Portugal, seja liberto. Que em cidades, vilas e aldeias levanta homens e mulheres cheios da tua verdade, cheios do teu fogo, para libertar o povo, para espalhar as boas novas, Senhor. Para ajudar o povo a sair do caminho da perdição, para ajudar os jovens, para ajudar as famílias, para ajudar os casamentos. Porque é a tua palavra que nos liberta. Eu oro, Pai, para que todos aqueles que falam a tua verdade, e há muitos, Pai, que levantes mais homens e mulheres para ajudar a levantar os braços, em oração, em estar presente também, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E Pai, eu te agradeço pelo privilégio. Tu me colocaste aqui nesta família maravilhosa, deste povo que te ama, que te serve e que está sempre pronto, de braços abertos a receber todo o povo, Senhor. Obrigado, Pai, por este domingo também, abençoado para todos. Eu abençoo e digo e declaro a bênção para vocês todos. Uma semana abençoada, um mês abençoado, e fique firme, porque nada nem ninguém pode ser contra si, no nome de Jesus Cristo. Amém.